Armando, quando é que você começou a trabalhar com arte, com escultura? De forma mais sistemática a partir de 2005, né? De alguma forma, desde criança, a gente sempre fez um trabalho sempre fazia uma brincadeira, né? Com barro, com as lamas, com durepox, com o que foi possível. Mas a partir de 2005, aqui em Paraíso, numa oficina de cerâmica que eu fiz com a mestra Tônia, do Embu, lá de Embu das Artes, no intercâmbio que teve aqui. Aí eu comecei a assumir mais isso como uma presença no meu cotidiano. Então, a partir de 2005 eu costumo falar. E por que a escolha assim, do seu trabalho mais pela cerâmica, pelo barro? Na verdade, é porque tem um encantamento com o barro desde muito tempo lá em Caraí, né? Porque a minha família é de Caraí. Aí, desde a minha ida às feiras com meus pais, a feira lá no sábado, que eu vi os trabalhos do pessoal de Santo Antônio. Então, sempre me encantou a cerâmica de lá. Minha inspiração é mesmo o artesanato de Santo Antônio Caraí, né? Sobretudo o mestre Ulisses Pereira Chaves, que é, para mim, desde o período que eu tive contato com ele, com o trabalho dele, nas feiras lá em Caraí, ou na casa de alguém, na casa de uma colecionadora que tem lá, sempre fiquei alumbrado com aquilo. E depois, então, eu me aproximei mais do trabalho dele. Quando eu comecei a trabalhar com cerâmica, ele já havia falecido. Aliás, no ano 2005, quando eu comecei, ainda não. Mas eu não tive a oportunidade de ir a Caraí. Em 2006 ele falece, né? Aí eu perdi a oportunidade de me aproximar mais dele. Se é que ele me aceitaria, né? Porque ele era uma pessoa muito ligada a essas energias, né? Também trabalhava com escultura, né? Isso, o Em trabalho cerâmica, né? dele é com escultura em cerâmica. É um dos maiores escultores aqui do Vale. Depois que em 2005 eu fiz a oficina, então eu passei a estudar esse processo da cerâmica mais sistematicamente, visitando os artesãos aqui no Vale, né? Os mais próximos daqui. Então fui a Caraí, né? Visitei a artesã Rosa, que mora na cidade lá de Caraí, né? Depois cheguei até Santo Antônio com a comunidade, aí me aproximei da esposa de Ulisses, né, da neta, Dona Maria, a esposa, a neta Rosana, os filhos Margarida e Zé Maria. Então eu fiquei ali conversando, observando, eles me ensinando, eu perguntando, né? Depois fui a Santana do Araçuaí, lá na casa da mestra Isabel, Dona Isabel, de uma generosidade enorme, né? Então ela me recebeu. Como é que é o seu processo de criação? Eu chamaria de... É cotidiano, assim, né? No dia a dia, tentando organizar as experiências do universo Você que eu esculpe, você vivencio. trabalha todo dia, tem um horário, tem um ritual, como que é? Não. O trabalho com a cerâmica, o trabalho da escultura é quando aparece o tempo, né? Porque eu sou professor, então trabalho 2 turnos, né? Trabalho com grupo de teatro, auxilio vez ou outra nos projetos aí, tem a nossa associação a Parca, né? Tem o projeto de Juventude Alertas. Então, eu trabalho nos tempos que sobram, ou como eu costumo pensar, nos tempos necessários para eu me conectar com o mundo de uma outra forma que não essa do trabalho, sabe? Que não é essa do ritmo do capital, da produção, sabe? Dos tempos. Então aí a cerâmica, o trabalho com a arte é ocupar o mundo com outro tempo, né? E se eu fizer um levantamento, né, do tempo que eu trabalho, é sempre o menor possível, porque o tempo da sobrevivência exige muito mais. E eu E, ainda não sobrevivo do meu trabalho, né? Nem sei se isso vai acontecer. e me diz, você tem ideia de quantas peças você já produziu? Não faço ideia.
não faço mesmo. Talvez mais de umas 150 peças, 200. As pessoas têm gostado e têm comprado. E quem compra é o pessoal daqui mesmo, do Vale de Jequitinhonha ou... De outros lugares. Aqui do Vale é muito difícil as pessoas comprarem. Seja as pessoas que gostam às vezes não têm um poder aquisitivo, né? E às vezes as pessoas não gostam também. Gosto da questão do cotidiano, né? Da descrição das cenas cotidianas. Aí eu busco muito na minha memória, porque eu sou daqui, né? Mas aí quando elas vêm povoadas do que eu tenho chamado de uma certa magia, né? Então, tem cenas do Boi de Janeiro, tem cenas das histórias de crianças, né? A questão do menino, né? Uma coisa muito presente no meu trabalho, assim como as estrelas, lua, flores. Isso está muito presente, é mais forte do que eu. Inclusive, às vezes eu fico tentando falar, não, vamos... isso não está muito... Está muito sentimental. Aí não tem jeito, a gente é sentimental mesmo, né? Tem essa coisa do lirismo, às vezes até exagerado, mas é em cima desse formato. E depois tem umas peças que eu chamo de peças míticas, né? Que é um trabalho com a madeira, né? Com os restos de raiz que eu encontro pelo mato. E aí então eu vou construindo uma relação delas com a cerâmica, construindo uma imagem que integra as duas. Então eu faço a peça, queimo a cerâmica e depois de queimado eu coloco a madeira, né? Então é um trabalho que tem me assustado muito, por um lado, porque o que é isso que eu estou fazendo? Onde é que você está tirando isso? Você está querendo agradar quem, né? Mas onde entra a madeira, assim? Você poderia mostrar alguma peça? Tem, sim, né? Eu trago aqui fora, a gente pode ir lá. Pode levar lá. Então, a gente tem essas que levam madeira, são essas aqui, olha. Tem essa daqui que é o beijo, né? Que tem a madeira, que ela foi encontrada, uma raiz lá pelo chão. Aí então eu achei que ela tinha essa energia aí, né? Tem essa outra aqui, que é o Amor é Simples, né? Que eu encontrei a madeira jogada lá no chão, achei que ela tinha a ver com esse signo fálico aqui, né? Nesse oratório, nessa coisa meio ato sexual, meio penetração assim, sabe? Meio uma magia toda do amor. Então, inclusive, ela chama Amor é Simples. Chama o Fogo da Espera. Aí, Então, é esse trabalho com a madeira que tem me estranhado muito. Mas é uma linha que está sempre presente, está sempre me desafiando, está sempre me puxando, sabe? Então, eu vejo a raiz, nem todas que eu vejo servem, mas as que servem eu pego, né? E você já fez alguma escultura só em madeira? Não, só em madeira não, né? Não tive a oportunidade de experimentar a técnica da escultura em madeira, sabe? Até encontrei com o Marcinho, que é um discípulo, né, da mestra Zéfa lá em Açaí, combinei com ele, mas até hoje faltou tempo, né? Para ir lá no ateliê dele, ficar lá. Essa questão da figura feminina, da fertilidade, né? Também é uma força que está presente no meu trabalho para além do meu controle. Quando eu assusto que não, já está saindo uma coisa assim, ligada ao universo feminino, à fertilidade, à mulher,
e mais uma vez o universo da criança, que aí é uma coisa que vai se completando, né? Então essas 4 aqui foi uma imersão nesse universo totêmico da fertilidade. A figura do dragão, né, que está nas histórias da minha infância, de menino. Eu tenho um filho de 10 anos, então a vivência com ele traz esses universos assim da fantasia, né? De novo aqui o Boi de Janeiro, com o menino, no caso a menina, né? Presente, porque é o menino e a menina, não é questão... As crianças. As crianças, né? O universo da criança. Exatamente. Então é isso. Quando é que você utiliza, estou vendo o forno, quando é que você utiliza o forno, que fase, como é que é essas etapas da criação? Então, primeiro é esse trabalho com barro, depois a modelagem, depois de modelagem você pode vir aqui ver as peças onde eu guardo, né, nas modeladas, e depois de modeladas, primeiro, normalmente a luz está muito ruim, né, normalmente eu faço uma quantidade, e enquanto eu estou fazendo, eu estou pensando as cores, né? Essas aí estão em processo de criação ou já estão terminadas? Já estão em processo ainda, né? Já estão modeladas. Tem que fazer agora a pintura, depois a queima, né? A pintura eu faço com os pigmentos que eu encontro com os artesãos, né? Gosto muito das cores lá do Santo Antônio do Caraí, que é o branco e o vermelho e a terra, né? E o barro, a cor do barro. Algumas cores eu consegui lá com os artesãos em Santana do Araçuaí, né? Com Dona Isabel, com os filhos dela. Algumas eu consegui com Dona Zezinha, com Ulisses Mendes. Então eu fico lá sempre junto aos mestres aqui do Vale. Às vezes pedindo, às vezes eles me oferecem. Então eu tenho esse processo das cores, né? Não tem um trabalho de pesquisa meu aqui com os pigmentos da região de Pato Paraíso ainda. Então você tem contato permanente com outras pessoas que trabalham com barro, com escultura? Tenho. As feiras de artesanato lá da UFMG me possibilitam isso, né? Me possibilitam o contato, me possibilitam a troca de experiência. Às vezes eu vou à casa de um deles, né? Que nem tive lá em Jequitinhonha, passei lá na casa do Léo Batista, então a gente conversa, eu vou aprendendo. Aí, aí quando vai queimar tem que fazer um esvaziamento aqui dessas mesas, né? As peças são colocadas aqui nessa parte, olha. Opa! Aqui. As peças são colocadas aqui. Depois eu tampo com tijolo, com terra, né? Uma massa, faço uma massa, tampo tudo aqui. Depois as peças acomodadas. E a lenha e o fogo é lá do outro lado. Então aqui a gente vem aqui e aqui eu mando o fogo. Tem um lugar de colocar. Esse processo de queima, ele demora quanto tempo? Olha, eu faço aqui entre 8 e 10 horas.
entre 8 e 10 horas de queima. Né? E as peças, elas são queimadas individualmente ou pode ser várias? São várias, hein? Várias. Ao mesmo Então, tempo. coloco lá no forno, né, a fornada, coloco todas as peças, tampo lá como eu expliquei e queimo aqui durante o dia, ou na verdade eu queimo a partir de sempre de meio-dia, né? Aí à noite, lá entre 8 e 10 horas já tá ficando pronto. Aí pra tirar é só no outro dia, quando o forno esfriar, quando as peças esfriarem. Aí é aquela surpresa de sempre, né? É uma noite sempre mal dormida, seja pelo cansaço da queima, seja pela ansiedade do que vai encontrar no outro dia. Porque tem muita diferença, assim, quando depois que queima, daquilo que você né, cria e depois, quando a peça está pronta, está queimada, tem muita diferença? Não vou dizer muita não, mas tem a diferença que tem, deixa a gente apreensivo, né? Porque tem primeiro a questão da perda, né? Das possibilidades de danificar as peças, de estourar uma, né? Por conta de bolha de ar. E aí depois as cores, né? Dos pigmentos. Então a gente está pensando numa cor, a gente pensa e depois da queima, conforme a madeira que usa, conforme as condições de temperatura, pode variar. E aí é sempre esses os motivos da apreensão.